Questão 20. Coloque na forma A mais BI os seguintes números complexos. Então, a gente vai seguir a questão anterior. Eu quero deixar um número na forma A mais BI, porém, ele está fazendo parte de uma divisão por outro número complexo. Eu multiplico pelo conjugado em cima e embaixo, para não perder o valor da fração. E aí, o denominador vai acabar sumindo. Vai se tornar, não é que ele vai acabar sumindo, né? Ele vai se tornar um número real, e aí a gente consegue escrever dessa forma aqui como está sendo solicitado, tá? Letra A, 1 sobre i. O conjugado consiste em tu pegar a parte real e manter, e a parte imaginária tu pegar o oposto. Então, aqui só tem parte imaginária, o oposto de i é menos i. Então, a gente vai multiplicar por menos i em cima e embaixo. Ou seja, vai ficar menos i, porque 1 vezes menos i é menos i, né? Sobre menos i ao quadrado. Menos com menos vira mais, então a gente tem i sobre i ao quadrado, só que i ao quadrado é menos 1. I sobre menos 1 dá menos i, tá? Seguindo aqui, a gente tem 1 mais i. O conjugado aqui vai ser 1, permanece a parte real igual, e o oposto de i é menos i. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos i. Fazendo a distributiva ali em cima, vai ficar 1 menos i. E aqui embaixo sempre vai ser uma diferença de quadrados. Ou se, né, se tiver só a parte imaginária, né, daí tu faz a multiplicação normal. Aqui é sempre uma diferença de quadrados. Se quiser, né, novamente, faz a distributiva, vai dar certo igual. Mas se lembrar da diferença de quadrados, já agiliza a conta. Então, a diferença de quadrados é quando eu multiplico a soma pelo produto, a soma pela subtração de dois números. E aí a gente tem como resposta o primeiro ao quadrado, então 1 ao quadrado é 1, menos o segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado é i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Ou seja, a gente tem 1 menos i sobre menos com menos dá mais, então 1 mais 1 dá 2. E, portanto, a gente tem 1 sobre 2 menos 1 sobre 2i. Né? Só separei, né? Estou separando a parte real e a parte imaginária. Aqui, o conjugado vai ser 2 mais i, que só troca o sinal da parte imaginária. E aí teremos, aqui, fazendo a distributiva, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes i dá 3i. Agora, 4i vezes 2 dá 8i. E 4i vezes i dá 4i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 4. Aqui, diferença de quadrados, o primeiro ao quadrado é 4, menos o segundo ao quadrado, que é i ao quadrado, que é menos 1. Simplificando, parte real com parte real, 6 menos 4 dá 2. Parte imaginária, 3 mais 8 dá 11. E aqui embaixo, menos com menos vai dar mais, 4 mais 1 dá 5. Separando, então, a gente vai ter 2 sobre 5 mais 11i sobre 5. Seguindo, letra D, vou multiplicar por 1 mais i. E aí a gente vai ter aqui, né, ele é ao quadrado, então vai ficar 1 mais 2i mais i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. E aqui embaixo o primeiro ao quadrado é i, menos o segundo ao quadrado, que é i ao quadrado, que é menos 1. Ou seja, 1 mais 1, 1 menos 1, né? Dá 0. Vai sobrar só 2i. E aqui, menos com menos dá mais. Vai dar 2. Simplificando, isso dá só i. Seguindo aqui, nesse item específico, nesse e na G, né? De novo, se não lembra das potenciações de i, volta ali, ou lê o livro de novo, ou vê as questões anteriores. A gente não vai trabalhar com essas potências, porque elas são repetitivas, são cíclicas. A gente consegue reduzir a uma potência com expoente 1, 2 ou 3, tá? O que eu vou fazer? Eu divido o expoente por 4 e eu vou me preocupar com o resto. Se eu dividir 11 por 4, vai dar 2, que dá 8 e dá resto 3. Ou seja, o i na 11 é a mesma coisa que i na 3, tá? I na 3 é menos i, tá?
Então, ali no i na 11, a gente vai substituir por menos i. Mais 2 que multiplica i na 13. Se eu dividir o 13 por 4, vai dar resto 1. Ou seja, é igual a i na 1, que é o próprio i. Aqui embaixo o mesmo processo. Se eu dividir o 18 por 4, vai dar resto 2. Ou seja, o i na 18 é a mesma coisa que i na 2. E i na 2 é menos 1. Menos o 37. Se a gente dividir o 37... Opa. I na 37. Se a gente dividir o 37 por 4, vai dar resto... Da 36, né? Vai dar resto 1. Ou seja, é i. Então, a gente pode simplificar essa expressão dessa forma, né? Dá para simplificar um pouquinho mais ainda. Vamos lá. 2i menos i dá só i. E aqui embaixo a gente tem menos 1 menos i. E aí, agora sim, a gente vai para a parte do conjugado. Eu vou multiplicar por menos 1 mais i, né? A gente tem que trocar só o sinal da parte imaginária. Fazendo a distributiva, a gente vai ter i vezes menos 1 dá menos i. I vezes i dá i ao quadrado, que é menos 1. Aqui embaixo, o quadrado do primeiro é 1, que é, né, o menos 1 ao quadrado é 1. E o i ao quadrado é menos 1. Só que entre eles, né, a gente tem outro menos, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? E eu vou botar uma setinha aqui, vou até botar em outra cor para não misturar. A gente vai ter, então, menos i menos 1 sobre menos com menos dá mais 1 dá 2. Ou seja, a gente tem menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2i. Ok? Seguindo, aqui a gente vai multiplicar por 3 mais i. 3 mais i. Fazendo distributiva, aqui vai ficar 3 mais i, que é a multiplicação do 1, e menos 9i mais 3, porque i vezes i dá i ao quadrado, que é menos 1, menos 3 vezes menos 1, dá 3 positivo. Aqui, quadrado do primeiro, 9, menos quadrado do segundo, que é menos 1. Seguindo, temos 3 mais 3, 6, i menos 9i, menos 8i. E aqui embaixo, menos com menos dá mais 10. Podemos simplificar por 2, dá 3 menos 4i sobre 5. E agora a gente faz a separação. Fica 3 sobre 5 menos 4 sobre 5i. A G, então, volta à questão das potenciações, como a gente falou ali na questão E. Então, inicialmente aqui, o i na 3, vamos só lembrar, né? I é i. I na 2 é menos 1. I na 3 é o produto dos dois, então menos i. E I na 4 é o produto desse cara com o primeiro, né? Ou seja, vai ficar menos o i ao quadrado, que é menos 1, menos menos 1 é 1. Então, a gente só precisa lidar com esses 4 valores. I na 3, então, é menos i, menos i na 2 é menos 1, mais i na 17. 17 dividido por 4 dá resto 1, né? Que é 16 mais 1. Resto 1 é i. Menos 35, se a gente dividir por 4, dá resto 3, né? Porque a gente chega no 32. Resto 3 é menos i. Aqui embaixo, i na 16 é o resto 0, né? Aqui, ó, o i na 4, eu botei i na 4, mas é 0, tá? Que é o resto 0. Então, a gente tem que i na 16 é a mesma coisa que o i na 4, que é o i na 0, que é 1. Menos i na 13, 13 dividido por 4 dá resto 1, porque dá 12 mais 1, ou seja, é i. Mais i na 30 é 28, que dá resto 2, então é i na 2. I na 2 é menos 1. Aí, simplificando então essa expressão, teremos de i, né? Primeiro eu posso cortar esse menos i com esse mais i. E aí sobra pra gente menos com menos mais 1.
menos com menos mais i. E aqui embaixo, 1 menos 1 zera e fica menos i. Então, o conjugado agora aqui é multiplicar por i, em cima e embaixo. Então, a gente tem i mais i ao quadrado, ou seja, menos 1, sobre menos i ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1. Ou seja, teremos menos 1 mais i, só troquei a ordem dos dois, sobre 1. Então, a gente tem menos 1 mais i. E para finalizar, primeiro vamos ajeitar o denominador, né? Temos 1 mais i sobre, aqui, vou fazer aqui separadinho, tá? 1 menos i ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto entre eles, mais o quadrado do segundo, i ao quadrado menos 1. Posso cortar esses dois, vai sobrar só menos 2i. Então, posso escrever isso dessa forma. Agora, multiplicando pelo conjugado, vou multiplicar por mais 2i, em cima e embaixo. Teremos em cima 1 vezes 2i, 2i, mais 2, né? 2i vezes i dá 2i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, portanto, essa multiplicação fica menos 2. E aqui embaixo fica menos 4i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Aqui em cima temos menos 2 mais 2i sobre 4 positivo. Podemos simplificar por 2. Vai ficar menos 1 mais i sobre 2. E aí, fazendo a separação ali, a gente tem menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.